Na reunião anual das Testemunhas de Jeová, em outubro de 2013, o corpo governante teve o prazer de anunciar a estreia da exposição A Bíblia e o Nome de Deus. Vamos falar um pouco sobre o que aconteceu desde aquela reunião. Nossos irmãos ficaram muito animados e mais de 133 mil pessoas já vieram a Brooklyn, Nova York, visitar a exposição. Muitos ajudaram a enriquecer a exposição doando Bíblias raras e valiosas. Agora, vamos ver detalhes sobre algumas dessas obras extraordinárias. Na reunião anual, foi dito que gostaríamos de obter um exemplar da primeira edição da Bíblia Rei Jaime, impressa em 1611. Pouco depois, recebemos um e-mail surpreendente. Um irmão escreveu contando que tinha encontrado a Bíblia que estávamos procurando. Ele foi visitar um casal idoso da congregação e comentou que o corpo governante tinha interesse na primeira edição da Bíblia Rei Jaime. Daí o irmão disse com os olhos brilhando: "Eu tenho essa Bíblia." Foi uma grande surpresa. Ficamos pensando, será que é essa Bíblia mesmo? Porque a primeira edição da Rei Jaime é uma obra raríssima. Como podíamos ter certeza de que aquela era a primeira edição? Em 1604, o rei Jaime I da Inglaterra autorizou que se fizesse uma edição atualizada da Bíblia em inglês, para ser lida nas igrejas. Essa primeira edição pôde ser identificada por características únicas, que são como uma impressão digital. A característica mais clara da primeira edição da Rei Jaime está em Ruth 3,15, que diz: "Ele entrou na cidade." Nas edições seguintes, a palavra ele, em inglês he, foi trocada por she, ou seja, ela. Por isso, a primeira edição é conhecida como a Bíblia do ele. Ficamos felizes de ver que o exemplar doado diz: "Ele entrou na cidade." Quando essa Bíblia de 400 anos chegou, vimos que a encadernação estava bem desgastada, mas as páginas estavam em excelente estado. Um irmão da Bélgica, que é especialista em conservação de livros, nos ensinou a restaurar a Bíblia. Começamos por remover cada página com muito cuidado. Daí, limpamos as páginas e fizemos alguns consertos. Costuramos tudo de novo, usando técnicas da época em que a Bíblia foi impressa. Por fim, colocamos uma capa de couro. A Bíblia ficou novinha e ainda vai ser apreciada por muitos anos. A Bíblia Rei Jaime é uma das obras mais importantes em língua inglesa. De acordo com a Biblioteca Britânica, a versão Rei Jaime, ou versão autorizada, continua sendo o texto de língua inglesa mais publicado. Alguns dizem que mais de 1 bilhão de exemplares dessa Bíblia já foi impresso. Essa Bíblia influenciou outras versões, porque missionários protestantes a usavam na tradução para outros idiomas. Então, no decorrer dos séculos, à medida que essa Bíblia circulava, o nome de Jeová se tornou conhecido em toda a terra. Recebemos também 2 importantes traduções da Bíblia em espanhol, a Bíblia de Reina e a Bíblia Reina Valera. As 2 foram feitas no auge da Inquisição Espanhola. No fim do século XV, a Inquisição Espanhola proibiu a tradução da Bíblia. Ninguém podia ter a Bíblia numa língua falada pelo povo. Essa proibição durou uns 300 anos. Nesse período difícil, tradutores corajosos produziam Bíblias em espanhol em outros países e depois as contrabandeavam para a Espanha. Apesar do medo de ser preso, Cassiodoro de Reina traduziu a Bíblia para o espanhol na metade do século XV. Ele amava o nome de Deus. Ele disse: "Da superstição de rabinos modernos surgiu o costume, instigado pelo diabo, de ocultar o nome de Deus. Eles dizem que reverenciam o santo nome, mas na realidade o sepultam,
fazem o povo de Deus se esquecer do nome, com o qual ele quis se diferenciar de todos os outros deuses. Em 1569, a tradução de Cassiodoro de Reina foi impressa. Ela mantém o nome Jeová no texto todo das Escrituras hebraicas. Em 1582, outro homem corajoso, o erudito Cipriano de Valera, começou a revisar a tradução de Reina. Quando começou a tradução, ele tinha 50 anos e trabalhou 20 anos até que sua obra foi publicada em 1602 em Amsterdã. Valera respeitava o nome de Deus e usou esse nome em todo o texto das Escrituras hebraicas. Sua tradução é conhecida como Bíblia Reina Valera, e ela se tornou a tradução mais usada em países de língua espanhola. Essas Bíblias nos lembram das batalhas que foram necessárias para traduzir esse livro nas línguas do povo e preservar o nome de Deus. Os irmãos que doaram essas Bíblias foram extremamente generosos. E continuam chegando Bíblias que nos impressionam cada vez mais. Veja outro exemplo. Em 1964, um homem encontrou no porão de uma igreja uma Bíblia latina de 250 anos, um verdadeiro tesouro. Infelizmente, a edição mais comum da Bíblia latina, que ficou conhecida como Vulgata, não usava o nome de Deus. Ela foi traduzida por Jerônimo e foi terminada no ano 405. Mas a Bíblia Latina, encontrada no porão da igreja, usa o nome de Deus em todo o texto das Escrituras hebraicas. Era a edição de 1708 da Bíblia Latina, feita por Sebastian Schmid. Quando o homem encontrou essa Bíblia, mandaram que ele a queimasse, mas ele simplesmente não conseguiu. Pouco tempo atrás, esse homem começou a estudar com as Testemunhas de Jeová. Depois de saber da exposição, ele doou essa impressionante Bíblia latina. Quando veio aqui e viu a Bíblia exposta, ele disse: "Depois de 50 anos guardada na minha casa, é emocionante ver milhares de pessoas apreciando essa Bíblia." No começo do século XVI, as pessoas tinham muita vontade de aprender sobre a Bíblia. Naquela época, já fazia mais de 1000 anos que se usava a Vulgata Latina. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas não sabia ler em latim. E, no decorrer dos séculos, muitos erros foram introduzidos ao se copiar essa Bíblia. Para fazer traduções exatas e satisfazer a sede das pessoas por conhecimento da Bíblia, tradutores e eruditos viram que precisavam consultar os idiomas originais. Em 1502, o cardeal Jiménez de Cisneros começou a trabalhar em algo que se tornou uma importante ferramenta para a tradução da Bíblia: a Poliglota Complutense. Ele reuniu o máximo de manuscritos antigos que conseguiu em hebraico, grego e latim. Depois, uma equipe de eruditos começou a comparar os manuscritos para produzir um texto padrão em cada um desses idiomas. Esses estudiosos levaram 10 anos para fazer essa obra, e a impressão levou mais 4 anos. As impressoras espanholas não tinham os tipos de letras necessários, então eles tiveram que criar esses tipos antes da impressão. Daí, entre 1514 e 1517, essa obra de 6 volumes foi impressa. Foram 15 anos de muito esforço, mas o resultado foi espetacular. Pela primeira vez, textos padrão da Bíblia inteira, em hebraico, grego e latim, foram impressos lado a lado, o que facilitou a comparação entre eles. Na verdade, foi a primeira vez que o Novo Testamento inteiro foi impresso em grego. Mas a poliglota só pôde ser distribuída em 1522, já que o Papa não deu autorização antes disso. Essa obra contribuiu para refinar e preservar os textos hebraico e grego da Palavra de Deus. Foram impressos cerca de 600 exemplares da poliglota e somente uns 120 sobreviveram até nossos dias.
Na mesma época em que a Poliglota Complutense foi feita, outro erudito chamado Desidério Erasmo estava produzindo o Novo Testamento em grego. Ele também queria que o Novo Testamento em grego estivesse disponível para tradutores da Bíblia e eruditos. Sua obra foi publicada em 1516 e, por causa do atraso na publicação da Poliglota, o texto de Erasmo se tornou a primeira edição completa do Novo Testamento em grego. Tradutores corajosos como Martinho Lutero e William Tyndale usaram várias edições dessa obra para traduzir as escrituras gregas para línguas do povo, como alemão e inglês. Ficamos felizes de informar que tanto a Poliglota Complutense como o Novo Testamento de Erasmo, de 1516, foram doados para a nossa exposição. Os que já visitaram a exposição talvez pensem que não vamos ter espaço suficiente para exibir essas obras impressionantes. Temos o prazer de anunciar que a área para essa exposição em Warwick será bem maior. Quer ver como vai ficar? O corpo governante quer que a exposição dê destaque para a Bíblia. A Bíblia será a estrela da exposição. E daremos atenção especial ao nome de Jeová. Então, o design da exposição, como um todo, vai transmitir profundo respeito pela Bíblia. A arquitetura terá elementos fortes para representar a força e a estabilidade que sentimos ao ler e aplicar a palavra de Deus. A luz e o design do interior vão criar um ambiente que estimula a reflexão em assuntos espirituais. A parte principal da exposição será permanente e vai contar a história da Bíblia e do nome de Deus, como já acontece em Brooklyn. Mas teremos também um espaço para exibir outras Bíblias raras. Esse espaço será atualizado de tempos em tempos. Essas Bíblias que mencionamos são apenas algumas das muitas que os irmãos nos doaram generosamente. Recebemos também a Poliglota de Leipzig e a Bíblia de Julia E. Smith. Julia Smith foi a primeira mulher a traduzir a Bíblia completa para o inglês, a partir do hebraico e do grego. Ela fez uma tradução literal e, em sua obra, decidiu manter o nome de Deus. Não dá para comentar aqui todas as doações, mas, se você puder nos visitar, vai ver muitas obras raras na exposição que teremos em Warwick. Até lá, esperamos ter recebido mais Bíblias raras para enriquecer a exposição. Essas Bíblias nos fazem lembrar de todo o trabalho realizado por séculos para preservar a palavra de Deus e tornar conhecido o santo nome dele. Mostram também que Jeová cumpriu sua promessa de proteger sua palavra e tornar seu nome grandioso em toda a terra. Você está convidado para visitar a exposição da Bíblia na sede mundial em Brooklyn e depois em Warwick, onde ela será bem maior. Temos certeza de que a visita ajudará você a valorizar ainda mais a palavra de Deus e o nome mais importante que existe, Jeová.